Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando nesta tarde gostosa aqui em São Paulo para te fazer companhia, para levar muita informação. Já tivemos muitos comunicadores aqui na nossa programação, trazendo tanta coisa legal e a gente continua aqui. Hoje nós vamos falar de saúde, então se prepare que tem muita informação importante. Estou recebendo aqui hoje comigo Luiz Medina, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Samira. Boa tarde, ouvintes. Primeiramente, quero agradecer, né, o Imagina. convite, mais uma vez, por estarmos aqui, né? Hoje eu, Luiz Medina, representando a Planoar, nossa empresa de gestão e reabilitação em nefrologia, para falar de um assunto, né, importante, de extrema relevância, e não só para nós, profissionais da área da saúde, mas também para a população em geral, que é o paciente, né, com doença renal crônica. E vamos entender tudo isso, né? Porque muitas vezes a gente ouve a respeito, mas não sabe nem de causas, nem dos sintomas, como poder, que médico buscar, né? Como que é o tratamento, a gente vai entender um pouquinho disso hoje. Com certeza. Você pode nos acompanhar pelo nosso YouTube, é só acessar o vibemundialfm.com.br. Lá você clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube, então não tem erro, estamos ao vivo aqui, pode colocar depois as suas perguntas que a gente encaminha para o Luiz responder para vocês depois, combinado? Com certeza, combinado. Muito bom isso. E 95,7 FM, 660 AM, estamos aí todos os dias aí com o Mundial e você, às 16h30. O Luiz Medina, gente, ele é fisioterapeuta, especialista em reabilitação cardiovascular e metabólica, uma reabilitação de movimento. Exato. Não é? Isso. E a gente vai entender isso, porque hoje nós vamos conversar sobre o impacto da fisioterapia na qualidade de vida do paciente com doença renal crônica. Mas antes de eu entender estes impactos, eu quero entender o que é a doença renal crônica exatamente. Quando a doença renal também se torna crônica. Certo. Bom, vamos lá. Então, a doença renal crônica nada mais é, né, que ela entende-se como qualquer anormalidade estrutural nos rins, na anatomia renal, ou nas funções, na funcionalidade dos rins. Ou seja, vai levar do que? Tratando-se de uma perda progressiva e irreversível da função do renal. Qual é essa principal função? É fazer a filtração das toxinas presentes no nosso corpo e excretá-las pelos rins, excretá-las pela urina. Os rins têm essa função. Exatamente. A principal função. A principal função dele, né? Os rins É o rim. É o rim. Temos dois rins. Dois rins, né? exatamente. Normalmente, quando dá um problema em um, dá um problema no outro também? A função do rim, né, ela pode estar comprometida em ambos ou somente em um. Tá. Então, quando é em um só, ela a gente se torna levanta a mão crônica. pro céu. Ela se torna crônica quando é mais de 3 meses. Essa função, Entendi. de forma progressiva, vem se perdendo por mais de 3 meses. E aí ela se torna crônica. Tá. A função principal do rim, então, é filtrar as toxinas. Exatamente. Uma das principais. Uma das principais. Existem outras funções, mas a principal é filtrar as toxinas presentes no nosso corpo, né, e excretá-las pela urina. Quando nós começamos a perceber que há um problema nos rins, né? Certo. Existe uma questão específica, por isso que falam que nós temos que tomar muita água, a hidratação ela é essencial, mas os rins, eles, nesse processo todo, se a pessoa não toma muita água, isso prejudica muito mais rapidamente os rins? Sim, com certeza. A hidratação é uma das causas que a redução do volume urinário é uma das causas que podem levar a um prejuízo da função renal. Né? Então, a hidratação é de extrema importância, né, no nosso dia a dia para estar mantendo uma boa funcionalidade desses rins. Tá, então uma coisa simples aí em casa, né, gente? É tomar água que nem a gente tem aqui na bancada. Exatamente. É tomar a água e não ficar incomodado de ter que ir ao banheiro, né? Porque muitas pessoas falam, eu não tomo água para não ter que ir muito ao banheiro. Isso é uma questão... Uma questão, importante, e uma das principais sintomas é exatamente a redução do volume urinário. É um sintoma de alerta. É um sintoma de alerta que os rins não estão funcionando da forma adequada. Tá, quando eu olho para
as causas principais, então eu estou olhando para a falta de hidratação. Tem outras causas muito gritantes no decorrer da nossa vida. Quando a gente pensa nessa alteração, já numa doença renal crônica, a das principais causas é a doença de base. E aí vem as doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial, que é um problema de saúde, e a diabetes mellitus. Então, a doença renal crônica está muito relacionada a essas duas doenças de base. Que são crônicas. Que são crônicas também. Só que são doenças, teoricamente, silenciosas ao longo do tempo. Assim como é a doença renal crônica. Tá, por isso até que durante um tratamento de hipertensão, toma-se muito diurético. Toma-se diurético para diminuir a pressão. Uhum. Mas é um dos sintomas para evidenciar que a doença renal crônica está presente, que é o descontrole da pressão arterial. Entendi. Entendeu? Entendi. E quando a gente fala da fisioterapia, você que é um especialista em reabilitação cardiovascular, e a gente está aqui falando dessas doenças também, como que a fisioterapia atua na reabilitação mesmo desse órgão? Sim. Nós vamos, quando já identificado as alterações presentes, né, na doença renal crônica, aí nós temos o quê? Os sintomas, como eu disse para você, principalmente redução do débito urinário, descontrole da pressão arterial, inchaço nos pés, pernas, né, que são os edemas. A gente pode atuar de forma direta e de forma indireta nesses sintomas, né, nessas complicações. Tá. Então, são complicações que estão presentes de forma inicial na doença, mas principalmente de forma no estágio final da doença, onde esse paciente precisa já de um cuidado maior. Um cuidado não só no tratamento de fisioterapia, mas um tratamento para filtrar o sangue, que é o tratamento de hemodiálise. Tá? Que daí já é um estágio 5, um estágio mais avançado. É porque esse órgão também ele já foi muito danificado, a funcionalidade dele já foi bem reduzida. Isso, como eu falei para você, são sintomas podem ser leves, né? Muitas das vezes não aparece de forma imediata, confunde-se com outras doenças, né? Porém, quando em estágio mais grave, mais avançado, causa falência no rim e aí precisa de um tratamento hemodialítico, um tratamento de hemodiálise. Eu nem sei, Luiz, se você sabe responder isso exatamente, porque você é fisioterapeuta, mas quais são os principais exames para que a gente faça no decorrer da vida para saber se o rim está com a sua funcionalidade normal? Sim, é uma doença que tem essa percepção de sintomas na fase inicial que confunde com outras. Então, é de extrema importância fazermos os exames periódicos, a rotina, principalmente de exame de sangue, para identificar ureia e creatinina. Ah, esses são exames específicos são exames específicos para rim, que são exames simples. Inclusive, esse ano, no Dia Mundial dos Rins, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, né, fez uma campanha para levar o exame de creatinina para todos. Né? Não é só para os nefrologistas estar atento à função dos rins, mas toda a população em geral tem que ter acesso a isso. Tá. E outros da área da saúde também tem que ser responsável por falar, Samira, eu vou pedir um exame de creatinina para você. Vamos verificar. Vamos verificar. O ortopedista também tem que olhar para a função do rim, não só para a parte ortopédica. Entendi. Né? Então, isso é interessante. Então, os principais exames é o exame sanguíneo, né? Como eu disse, ureia e creatinina. Exame de urina, o exame de coleta de urina simples, para ver as partes de sedimentação dentro dessa urina. E a parte de imagem, um ultrassom dos rins, para ver, e das vias urinárias, para ver realmente como que está o aparelho do sistema urinário, ver se tem alguma alteração na parte estrutural dos rins. Entendi. Normalmente as pessoas correm para fazer exames de rins quando está com dor, né? Por causa dos tais cálculos renais. Exatamente. E quem tem muito cálculo renal tem uma probabilidade maior a ter questões de ter que no futuro fazer uma diálise, uma hemodiálise? Cálculo renal, infecções urinárias de repetições. Né? Então, são essas causas, além da hipertensão e a diabetes, que são as principais,
Existem outras, alterações glomerulares, como nefrites, alterações hereditárias, né, os rins policísticos, uso excessivo de medicações. Outras doenças podem também levar à sobrecarga renal, como principalmente doenças cardíacas, doenças no fígado, doença em próstata. Então, todas essas outras anormalidades no sistema, no corpo humano, pode sim acarretar uma perda da função renal. Entendi. E aí levar complicações, né, futuras, precisando sim do tratamento com hemodiálise. E quando chega na hemodiálise é porque está com quantos % do rim? A gente classifica, né, a sociedade, a medicina classifica a doença renal crônica em estágios. E esse estágio está diretamente relacionado à filtração, a taxa de filtração dos rins, né? Que tem também uma relação com o marcador de creatinina. Tá. Né? Quando chega-se no estágio 3, que é abaixo de 60 ml por minuto, já é um estágio onde a população tem que ficar de olho e procurar um médico nefrologista. Né? Já é um estágio que acende um alerta e é necessário um acompanhamento com o nefrologista. Quando abaixo de 15 ml por minuto dessa taxa de filtração, já é o estágio 5, o último estágio, que é o quê? A falência dos rins, precisando de um tratamento com hemodiálise. Ah, quando chega na falência. Na falência dos rins. No e estágio 5. Estágio 5. A hemodiálise faz a função do rim? Isso, é a hemodiálise, que é um dos tratamentos de terapia substitutiva renal, além da diálise peritoneal e o transplante renal. Ela faz exatamente a função dos rins, que é uma máquina onde vai filtrar as toxinas presentes no sangue. A máquina que faz o trabalho mesmo que o rim faria. Exatamente. Entendi. Infelizmente, esse indivíduo, esse paciente, né, chegou a esse estágio e precisa da máquina para manter a sua vida. Normalmente, o rim estando com prejuízos, a bexiga, todo o aparelho... Todo o sistema urinário vai estar comprometido. O sistema urinário fica comprometido. Porque essa filtração vai estar comprometida. Tá, então fazendo a filtração... Ele pode até urinar, porém ele não faz a filtração de forma adequada. Pois é. E aí as toxinas, o excesso de líquido no corpo, né, fica no corpo. E aí precisa da máquina para fazer a retirada. E se fica no corpo, corre o risco de ir para a corrente sanguínea? Ela fica no corpo, no sistema em geral, principalmente na corrente sanguínea. Ah, fica no sistema todo? No sistema como um todo, toxinas, substâncias que vão levar mais alterações e mais prejuízo no sistema como um todo, principalmente o sistema cardiovascular. Temos poucas toxinas hoje em dia, né? Tô nem falando do medicamento, não, mas o que a gente tá mesmo exposto, né, o tempo todo. Sim, são toxinas, claro. Não é verdade? E como que a fisioterapia, como que é o trabalho do fisioterapeuta e de uma equipe multidisciplinar, né? Sim. Para que este paciente que já chegou nesse grau 4, 5, tenha uma qualidade de vida. Certo. Bom, quando a gente pensa em qualidade de vida, né, vamos trazer um conceito aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, a qualidade de vida nada mais é que a percepção do indivíduo, né, na sua inserção na vida e no contexto de cultura e sistema de valores que ele está envolvido. Então, resumindo, é o quê? É o bem-estar físico, espiritual, emocional, psicológico, tudo que está envolvido em relação ao relacionamento que ele tem com amigos, família, saúde, educação, habitação, né, saneamento básico. Então, as circunstâncias da vida. Então, quando nós pensamos, todos nós queremos, né, buscar essa qualidade de vida, né, ter um bem-estar, né, principalmente físico e mental, e buscamos hábitos para isso. O paciente, quando evolui para doença renal crônica e principalmente que precisa de hemodiálise, essa hemodiálise, o tratamento, traz complicações diretas relacionadas à qualidade de vida desse paciente. Né? Então, ou seja, esse paciente entra num ciclo que essas complicações vão trazer circunstâncias que afetarão principalmente aí a vários quesitos, principalmente físico e mental. E nós, fisioterapeutas, entramos nesse quesito físico, né? Trabalhando e promovendo a saúde, não só física, mental vem numa consequência,
mas trabalhando com o quê? Com o exercício físico. Efeito do exercício físico nas complicações promovidas pela hemodiálise, pelo tratamento que esse paciente, né, está inserido. Normalmente esse paciente, ele fica mais cansado, ele fica com... O físico dele fica mais indisposto. Isso. Então ele não consegue fazer uma atividade física mais rigorosa. É isso? É isso mesmo. Né? Uma das principais alterações aí são o quê? As alterações cardiovasculares presentes, que vão levar a uma baixa tolerância ao esforço físico. O que é essa baixa tolerância ao esforço físico? É não conseguir caminhar, né? Não conseguir sair da casa e ir até a padaria, comprar um pão. Um trajeto curto mesmo. Curto, não conseguir desenvolver uma caminhada até o trabalho, por exemplo, não subir uma escada. Então, as atividades do dia a dia desse paciente vai estar comprometido por todo o contexto do tratamento de hemodiálise. Que é um sacrifício para ele, né? Exatamente. Ele entra num ciclo de fraqueza, indisposição, alterações cardiovasculares, baixo, né, intolerância ao esforço, e aí é um ciclo, né, de sedentarismo, de indisposição. Sim. E aí cabe a nós, fisioterapeutas, realmente quebrar esse ciclo, para levá-lo novamente a ter o quê? Uma boa qualidade de vida. Quando a gente fala em qualidade de vida também, para um paciente deste, me vem a vida familiar. A importância da família neste momento, nesse acompanhamento, é muito importante, né? Com certeza. Aí você falou de um ponto importante que nós, fisioterapeutas, além de nós, estamos inseridos na equipe multiprofissional. Sim. Né? Vale ressaltar aqui que o tratamento do paciente renal crônico, ele é feito pelos médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogo, assistente social e nós, né, integrantes aí dessa equipe, em prol do quê? De um sucesso desse tratamento. E aí você disse da família. Sim. Né? Não só nós, fisioterapeutas, que também trazemos a família para perto, né, desse tratamento, mas existe um profissional muito importante aí, que é o psicólogo. Né? Que consegue ligar, né, entender o que está acontecendo com esse paciente e aí ligar os demais profissionais, trazendo a família para junto do tratamento. Então, é de extrema importância a participação da família, porque esse paciente vai para casa. E ele fica com a Ele família. fica com a família, exatamente. Né? E normalmente, se a pessoa já está numa idade mais avançada, né? Então ela fica mais carente também numa situação dessa. Com certeza. Não é? Ela está passando por alterações, ela Exato. depende de uma máquina para manter a vida. Pois é. Então, afeta com certeza a sua vida dentro de casa. Dentro do âmbito, né? Sim. Né, social, família, social, amigos, e nós, né, da equipe multi dentro de um contexto de tratamento, seja ele numa diálise em domicílio, ou seja ele em uma diálise numa clínica, temos que estar tendo esse olhar diferenciado para esse paciente. Tão importante, né? Porque também, às vezes, o contato é tão longo que vocês fazem parte da família daquele paciente. Com certeza. Não é verdade? Fazemos diretamente, né? Porque estão constantemente com aquela pessoa. Exatamente. Não é? E, além disso, me diz uma coisa. Eu falei da idade avançada, mas doenças renais crônicas também afetam crianças, adolescentes, pessoas na vida adulta? Sim, sim, com certeza. Existem estatísticas, né? Na vida adulta, a estatística, a cada né? A doença renal crônica atinge 1 a cada 10 adultos. Uau! Isso no mundo. 1 a cada 10 é muito. É muito. É interessante que a Sociedade Brasileira de Nefrologia, até quero parabenizá-los, que ontem eles fizeram 63 anos. Parabéns. Né, em prol aí do cuidado da saúde renal do nosso Brasil. E eles levantam números, né? E cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil possuem a doença renal crônica. 10 milhões. E sabem? Possivelmente não. Né? Então, assim, isso é diagnosticado já. Mas possivelmente existem quantas aí que não diagnosticaram. Eu fiz meus últimos exames e constavam a creatinina, muito bem, a ureia, então tá tudo certo. Eu fui numa boa médica, então, muito né? Muito bem, foi. Não era nefrologista. Não era nefrologista, mas nossa. Com certeza, se tivesse alguma alteração desses marcadores, principalmente a creatinina, encaminha para o nefrologista.
Como é Com importante também ter esses profissionais segmentados, né? Exatamente. Não é verdade? Extremamente importante. Porque num caso mais grave, você sabe quem que vai cuidar dessa pessoa o tempo todo. E ali inserido com o nefrologista e está toda a equipe multi, né, em prol de um tratamento adequado para esse paciente. Não necessariamente ele precisa estar lá fazendo hemodiálise, né? Mas assim que ele chega ali para o nefrologista já pode inseri-lo num tratamento e nós fisioterapeutas estamos também, né, para quebrar o ciclo de sedentarismo, Sim. as complicações cardiovasculares. Antes que o estágio mude, né? Antes que o estágio Porque mude. quando o estágio vai mudando, a gente vai ficando com menos disposição, vamos dizer assim, porque o órgão não está funcionando direito. Exatamente. Daí nós estamos trabalhando de uma forma preventiva, né, impedindo o avanço da doença. É o ideal? É o ideal. E melhorando as complicações causadas por essa própria doença. Esse é o ideal mesmo, não tem o que titubear. A resposta é essa, não é? Essa, exatamente. É prestar atenção no seu dia a dia, pegar essas nossas orientações, não é verdade? Quando for ao médico, conversar com o seu médico, que tem aí vários profissionais trabalhando em conjunto para ajudar. Se já chegou num caso, como vocês presenciam todos os dias, tem tratamento e tem como prolongar a vida dessa pessoa. Com certeza. Que é o mais importante. Agora, até a gente está quase terminando o programa, quando chega no grau do transplante? Quando a pessoa entra numa fila de transplante? Essa pessoa já está no estágio 5, já está passando pelo tratamento de hemodiálise, e ele faz a diálise, né, convencional, uma máquina, faz a diálise peritoneal, que é a troca de líquidos na cavidade do abdômen, ou o transplante renal. Ele entra na fila quando ele inicia o tratamento. Só que vale lembrar que esse transplante, ele não é uma cura. Ele é uma continuidade do tratamento. Ele vai receber, sim, né, um rim novo. Ele vai deixar de fazer hemodiálise, mas ele tem que seguir vários, né, prescrição importante ali, uma medicação, tomar medicação, né, imunossupressores, cuidado com a saúde, não deixar esse ciclo de sedentarismo principalmente, bons hábitos, né, de uma saúde física e mental para melhorar a sua qualidade de vida. Com certeza. Uma pessoa que está bem de saúde, que está com os rins funcionando, normalmente a atividade física tem um papel extremamente importante, né? Extremamente porque importante. Ele também colabora para que esse rim funcione bem e faça essa filtragem de uma forma correta? Com certeza, de forma indireta a gente está atuando ali, né? Pensando que essa pessoa é saudável, que manter hábito saudável, estilo de vida saudável, e através da atividade física, né, trazer uma melhor adaptidão física, né, do condicionamento, e aí quebrar esse ciclo de sedentarismo, de incapacidade, né, melhorar o músculo, né, e a maquinária muscular. Daí nós falamos de academia, musculação. Então, quando nós fisioterapeutas trazemos a reabilitação para dentro desse contexto do doente renal crônico, juntar as terapias que nós temos aí, seja ela aeróbica, seja ela resistida, né, uma boa caminhada, uma boa bicicleta, uma boa academia, uma boa musculação, para trazer todas, né, as alterações benéficas da atividade física. E quanto mais cedo começar, melhor. Quanto mais cedo começar, melhor, com certeza. Não é verdade? Luiz Medina, o programa está terminando. Passa rápido, né? Passa rápido. Voou! Para a gente finalizar, quem quiser contato com vocês, quem quiser se informar mais a respeito, qual que é o caminho? O que você indica? Site, Instagram, telefone? Nós temos, né, nossa página no Instagram, né, da Planoar, @Planoar. Planoar, reabilitação, gestão e reabilitação em nefrologia. Nós temos o nosso site também, né, e tem o telefone, que eu posso deixar até para contato, né? O telefone é 11 96769 8245. Se precisarem, pode entrar em contato comigo. Esse é meu telefone pessoal. Né? Nós temos toda uma equipe que trabalha, né, atuando com esses pacientes, né? Já em estágio também de hemodiálise, mas também trabalhamos na prevenção, para evitar que chegue nesse estágio, né? Através da atividade física, através do exercício. E estamos aqui informando para que evite, né, chegar nesse estágio. E se porventura já chegou, tem gente para cuidar de você.
Não é Com isso? certeza. Obrigada, viu, Luiz? Eu que agradeço Muito mais uma sucesso vez para você. O trabalho de vocês convite. é incrível, imagina. A casa está sempre aberta aqui para vocês. Com certeza. Viu? Vamos trazer mais temas aí para os ouvintes. Planoar é o @ do Instagram, tá, gente? É Isso. facinho, Planoar. O site é planoar.com.br? Isso, é www.reabilitação. Agora eu até esqueci. No Instagram você Eu acho que pega, no gente, Instagram- telefone de contato. Código 11 96769 8245. 96769 8245. Obrigado. Obrigado, viu? Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, às 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.